O mais importante que você precisa saber quando você for operar no mercado é que o mercado de capitais, a bolsa de valores, não é um robô, algo que se move por conta própria. O mercado ele é completamente movido pelas pessoas que operam o mercado. Então, com isso, com essa ideia, com esse conhecimento em mente, você sabe que o mercado vai se mover de acordo com uma massa de pessoas que estão pensando da mesma maneira. Se várias pessoas pensam de uma certa maneira, o mercado vai ir em uma direção, a direção que eles pensam. Se várias pessoas pensam de outra maneira, o mercado então vai se mover nessa direção diferente, de acordo com o que eles pensam. O mais importante é saber que o mercado só pode se mover em 3 formas. Ou a gente está subindo, ou o preço está subindo, ou o preço está descendo, ou ele consolida e começa a andar para os lados. Essas são as únicas 3 formas que o mercado de capitais pode se mover. Aí, a partir daí, a gente começa a desenvolver as estratégias, os conhecimentos e as execuções e aplicações para cada tipo de movimento que o mercado de capitais tem durante o dia, durante o ano, durante o tempo que você estiver observando ele. Mas como que a gente sabe o que faz, na verdade, o preço subir? Só existe uma razão que faça o preço subir: pessoas comprando o ativo, comprando o preço. Quando muitas pessoas começam a comprar, o mercado começa a subir. Lembra que eu falei agora há pouco? O mercado só se move em 3 formas, de acordo com a massa de pessoas. Então, se a grande massa, se a maioria das pessoas estão comprando, o valor vai subir e o mercado vai começar a subir. Da mesma maneira, se muitas pessoas estão vendendo, se a grande maioria das pessoas estão vendendo, o mercado vai começar a descer. Então a gente só vai descer quando várias pessoas venderem. E a gente só vai subir quando várias pessoas comprarem. E a gente só vai ir para os lados quando várias pessoas comprarem e venderem ao mesmo tempo, equilibrando as forças entre compra e venda. Essa compra e venda tem um nome específico no mercado. A gente chama de ponta compradora. A ponta compradora faz o preço subir, que é a massa de pessoas comprando, e a ponta vendedora faz o preço descer, que é a massa de pessoas vendendo. O que faz as pessoas quererem comprar? O principal que faz as pessoas quererem comprar são os setups, são as estratégias, é uma notícia, é um fator que elas acreditem que possa fazer o preço subir, e por isso as pessoas querem comprar barato, comprar aqui embaixo e vender lá em cima. E nesse meio tempo vai ser o valor que elas vão investir aqui, vai ser pequeno, e elas vão vender o que elas compraram lá em cima por um valor maior e tirar todo esse lucro aqui em direção àquele objetivo maior delas. Da mesma forma, para o lado de venda, você também pode vender o mercado mesmo sem ter um ativo, que parece ser um pouco complicado para as pessoas que estão começando agora, que elas podem se perguntar: como que eu vou vender algo que eu nem tenho? Por exemplo, as ações Petrobras, a Peter 4. Você compra a ação na expectativa que ela comece a subir. Aí você compra a ação por R$10, por exemplo. Aqui vai ser o seu preço de compra, R$10, e você acha que a ação vai ir até R$12. Aí você chega lá em cima, quando o preço está R$12, você vende todas as suas ações que você comprou aqui embaixo e você pega todo esse lucro aqui de R$2 por cada papel que você comprou. Se você comprou, por exemplo, 100 papéis da Petrobras a R$10,
e depois você vende os mesmos 100 papéis a R$ 12, você vai ter aí R$ 200 de lucro nessa operação. Mas várias vezes a gente tem uma indicação de que o preço vai cair por algum motivo, a gente acredita que o preço vai cair e você pode vender. Aí você pode se perguntar, como que eu vou vender uma coisa que eu nem tenho? Isso se chama short, que é um termo em inglês, mas basicamente significa vender. Você pode também vender, é como se você estivesse pegando emprestado os papéis. Aí você vende, você pega emprestado, né? Faz de conta que você pegou emprestado, você vende as ações, por exemplo, da Petrobras por R$ 12 lá em cima. E por algum motivo você acha que as ações vão até R$ 10 aqui embaixo. O que você vai fazer então? Você vai vender as ações Petrobras lá em cima por R$ 12 e elas vão começar a cair até chegar no seu objetivo a R$ 10. Aí você vai chegar aqui embaixo e você vai fazer o quê? Você vai comprar as ações Petrobras a R$ 10 e vai devolver elas. Aí nesse meio tempo você fez aqui o seu lucro. É como se você tivesse, por exemplo, uma televisão que custa R$ 500. Faz de conta, pensa comigo agora. Essa é uma analogia para você entender como que você vende sem ter algo. Então faz de conta que você tem uma televisão que custa R$ 500. Você sabe que daqui essa televisão está sendo vendida a R$ 200 nas lojas ali da esquina. O que você faz? Você vende essa televisão que custa R$ 500 para alguém, para o seu amigo paga os R$ 500, você vai lá naquela loja que você sabe que vendem a 200, você compra lá a mesma televisão por R$ 200 e no final da história você ficou com a mesma televisão, mas com R$ 300 a mais no bolso. Aqui funciona da mesma maneira, você vende um preço mais caro, porque você sabe que depois vai estar mais barato, você vende aqui para alguém, e chega lá embaixo, você compra pelo preço mais barato, devolve e fica com o lucro que você fez no meio do caminho. Então, resumindo aqui, vamos resumir, o mercado se move de acordo com a grande massa de pessoas que estão pensando da mesma maneira. Se muitas pessoas estão pensando que se muitas pessoas estão comprando, o preço sobe. Se muitas pessoas estão vendendo, o preço desce. E se há um equilíbrio entre forças de quem compra e de quem vende, o preço vai para os lados. Isso aqui se chama tendência de alta e isso aqui se chama tendência de queda. Isso aqui se chama consolidação. Como que a gente sabe quando que o preço vai começar a subir e quando que o preço vai começar a descer? Porque a gente precisa ter algum motivo, algum tipo de análise para saber que o preço vai começar a subir para a gente poder comprar e depois vender lá em cima para a gente tirar o nosso lucro. Da mesma forma, a gente precisa de algum tipo de análise para saber que o preço vai começar a descer, para a gente poder ter a chance de vender lá em cima e pegar o nosso lucro quando o preço descer lá embaixo. É agora que a gente começa a entrar na nossa análise. A maneira mais simples de você saber quando que o preço vai subir e quando que o preço vai descer é identificar os pontos de suporte e resistência no gráfico. O que seria um ponto de suporte? O suporte é um nível de preço aonde acontece exatamente isso que o nome sugere. O preço encontra um suporte e ele bate lá e começa a subir. Então faz conta que o preço vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo. Ele chega em uma área de suporte, que normalmente é uma área boa e com um preço bom para as pessoas que querem comprar. Então quando está numa área de suporte, a grande massa começa a comprar e o preço começa a subir novamente
em direção aos níveis de valor mais alto. Então, o que acontece? O suporte é aquele nível que vai nos dizer que o preço está barato, que o preço está bom de ser comprado para a gente poder comprar. Eu já vou mostrar isso para você, como que se encontra níveis de suporte no gráfico. E como que a gente faz para saber se o preço está bom para vender, para a gente poder entrar numa operação de venda e sair com o nosso lucro lá embaixo e tirar o nosso lucro ao devolver as ações aqui, os ativos lá embaixo. Da mesma forma, só que dessa vez a terminologia é diferente. Ao invés de ser suporte, a gente chama de resistência, que é um nível lá em cima, onde a ponta compradora, quem está comprando, começa a vender. E é onde as pessoas que querem vender começam a realmente abrir operações de venda. E como eu disse antes, quando muitas pessoas começam a vender, o preço desce. Então, faz conta que a gente está subindo, subindo em direção àquele nível de resistência. A gente entra naquele nível e começa a ponta vendedora, a grande massa de pessoas que fazem o mercado mover, começam a entrar na operação de venda e o preço começa a descer em direção aos níveis mais baratos lá embaixo. Só existem duas formas, de forma simplificada, existem duas formas de encontrar aonde que o preço vai começar a subir e a descer, que é encontrando níveis de suporte e resistência no gráfico. Agora eu vou mostrar para você como que a gente faz isso olhando para um gráfico de verdade. Aqui a gente está olhando um gráfico de verdade, assim que se parece um gráfico quando você está olhando para algum ativo, e a gente começa a perceber que o preço só subiu direto. A gente tem uma grande oscilação para o lado do comprador, a grande massa de pessoas está comprando e fazendo o preço subir. Concorda? O preço saiu aqui de baixo de 4.475 e foi até lá 4.545. Então o preço está subindo, está se valorizando. Muitas pessoas estão comprando e é como eu falei antes. Quando muitas pessoas compram, a gente começa a subir. A única forma que a gente consegue encontrar níveis de suporte e resistência no gráfico é depois que a gente já passou por esse nível. Então, por exemplo, se a gente for olhar lá em cima aquele gráfico, a gente vai ver que o preço começou a descer um pouquinho. Então, o que a gente faz? A gente vai até lá em cima e a gente marca uma linha. O que isso significa para nós? Que aquela linha lá em cima, o preço começou a encontrar resistência. Começou a ser difícil para quem estava fazendo o preço subir, continuar subindo. Ele encontrou resistência lá em cima e as pessoas que querem vender começaram a vender. Mas a partir daí a gente não sabe que o preço vai encontrar resistência lá em cima, a não ser que a gente tenha feito isso antes e tenha encontrado esse nível lá atrás nos outros dias anteriores. Se a gente está começando a olhar agora o gráfico, a gente vai marcar aquilo lá em cima. Então aquele é o nosso nível de resistência. O que isso significa para nós? Que quando o preço chega lá, ele começa a descer. Então vamos continuar aqui andando. A gente vai ver que o preço chega lá novamente. O preço chegou lá novamente, naquele nível de resistência que a gente havia identificado antes. O que vai acontecer aqui então? A maioria das pessoas vão usar esse nível, esse preço como resistência e vão começar a vender. Então a grande massa do mercado aqui vai começar a vender justamente porque a gente está num nível de resistência que é aquele mesmo nível identificado há poucos minutos antes. Então quando a gente chega lá novamente, as pessoas começam a vender e o que acontece com o preço? Ele começa a cair de novo. Dessa vez a gente chegou aqui embaixo e encontramos o quê? Um nível de suporte. Certo? O que era o suporte mesmo? É aquela área onde várias pessoas começam a comprar e o preço começa a subir. Se a gente for fazer uma análise aqui, a gente vai perceber que quando o preço tocou nessa linha aqui, ele subiu. Quando o preço tocou nessa linha de novo aqui, ele subiu e agora está tocando ali. A gente também percebe que essa linha que agora está virando
um suporte, onde as pessoas começam a comprar, onde a grande massa começa a comprar, antes estava servindo como resistência, onde as pessoas começaram a vender. Isso é uma coisa que acontece muito no mercado. Às vezes um nível que serve como resistência chega lá várias vezes, não consegue passar. Quando consegue passar, aquele nível acaba virando suporte, até continuar subindo e fazendo outros níveis lá em cima. Então agora a gente está naquele nível lá. A gente começa a subir, o preço começa a subir um pouco, voltamos para aquele nível, começa a subir e começa a subir, até que eventualmente a gente rompe aquele nível e começa a descer novamente. Depois a gente volta para cima e começa a subir, até que a gente chega naquele nível lá em cima, que era aquela resistência novamente, e começa a voltar para baixo. Por quê? Porque aquele nível era onde todo mundo começa a vender. Então a gente percebe que a gente chegou lá e descemos, estamos lá de novo, naquela resistência, e agora a gente pode marcar novamente um segundo nível de resistência lá em cima, que é onde o preço chegou 2 vezes e não conseguiu romper. E a partir desse momento a gente já tem 2 níveis de resistência e um nível de suporte, que o preço vai provavelmente começar a ir na direção desses preços. O preço sempre vai na direção de níveis de suporte e resistência no gráfico. Se você observar, você vai ver que todas as vezes que o preço começa a se movimentar, ele sempre vai em direção a essas linhas que a gente marcou antes. Aqui a gente pode marcar mais um nível de suporte, porque ele teve 2 vezes aqui o preço batendo ali e subindo. Isso tudo a gente vai marcando ao longo do mercado. Enquanto o mercado está rolando, o gráfico está se mexendo, a gente vai marcando isso tudo e atualizando a nossa informação de onde que tem resistência e onde que tem suporte. Agora a gente está lá em cima naquela resistência. Perceba que o nível que o preço sempre vai em direção a esses níveis, que são níveis onde muitas pessoas compram e níveis onde muitas pessoas vendem. Aqui embaixo a gente pode marcar mais um nível